todos os organizadores, especialmente a Hugo, que esses últimos dias eu fiquei mais próximo. E o intuito da live, quando eu organizei com o grupo, foi tentar falar um pouco da história, da minha história, da minha evolução profissional e tentar motivar todos vocês, alunos ou profissionais, na estatística, né? Tentar motivar a estatística no dia a dia de vocês. Então, para quem não me conhece, eu sou Carlos Antônio Zarzá, alguns me chamam de Carlos, outros de Zarzá. Eu sou professor da Universidade Federal do Oeste do Pará, uma cidade chamada Monte Alegre. Eu atualmente estou fazendo doutorado na Universidade de Lavras, no programa de pós-graduação em estatística. Minha formação, eu sou formado em engenharia de pesca, lá na Universidade Federal Rural de Pernambuco, uma das primeiras universidades, o primeiro curso de engenharia de pesca do Brasil, em 70, eu acho, 72, 71 foi inicializado, acho que os primeiros formandos foram em 74, 75. E, bem, depois da minha graduação, eu fiz o mestrado, também na área de estatística, né? Então, na realidade, a minha história para iniciar o curso de engenharia de pesca veio antes, né? Antes de entrar no curso de engenharia de pesca, eu trabalhava no shopping e, assim, na minha adolescência, e depois de passar alguns anos dentro de um shopping, eu percebi que ali não era o meu futuro, eu precisava estudar. Foi quando eu amadureci um pouco mais e eu fiz essa escolha. Não, agora eu quero entrar na universidade e eu quero fazer o curso de engenharia de pesca. Então, eu sempre tinha essa gana de fazer o curso de engenharia de pesca e não sei na universidade de vocês, mas não é um curso muito concorrido. Não é um curso tão difícil de entrar. Mas, mesmo assim, antes de amadurecer, eu tinha feito umas 2 tentativas e não entrei. Eu fui entrar só na 3ª tentativa. E todas as tentativas eram sempre engenharia de pesca, porque eu conhecia o curso de engenharia de pesca, eu sabia o que era. Eu tive amigos e no bairro, na cidade que eu morava, tinha muitos engenheiros de pesca, como se fosse uma vila de engenheiros de pesca, né? Então, antes de entrar na faculdade, eu passei 6 meses indo para a faculdade e fiz alguns cursos como voluntário, como, por exemplo, o curso de Introdução à Engenharia de Pesca. E lá eu pude, antes de entrar na faculdade, conhecer mais esse universo. E quando eu entrei, passei numa boa colocação no vestibular, na época, e comecei o curso um pouco mais maduro comparado com o restante do pessoal. E isso me fascinava, porque pesca sempre foi uma grande paixão, e a parte de exatas também, dos professores. A minha mãe é professora de matemática, de ensino médio, e sempre gostei. Embora eu não sou um grande matemático, não lido muito bem com números também, mas a gente vai aprendendo a gostar e aprendendo a utilizar essa ferramenta, né? Para vocês terem uma ideia, a tabuada, que naquela época minha mãe pegava de 1 por 1 para a gente decorar a tabuada, o meu irmão mais velho decorou rapidinho, a minha irmã decorou e eu tive muita dificuldade de aprender a tabuada. E andava pela casa, meu pai preocupado, porque eu não decorava, e eu andava pela casa dizendo 2 vezes 3, 6, 2 vezes 3, 6, até aprender a tabuada em si. E talvez até hoje alguma coisa ainda me falha, mas acho que a matemática vai muito além dessa decoreba, né? Assim, eu acho que quando faz mais sentido na minha cabeça, eu aprendo mais e consigo entender mais o conteúdo. Então, eu passei minha graduação
acordava de 5h20 eu tinha que estar na parada. 4h40, 4h30 eu me levantava, fazia um café, comia alguma coisa para 5h20 estar na parada. E da minha casa até a universidade eram 2h40, mais ou menos, de viagem. E esse horário é o horário que eu conseguia ir sentado e o horário que eu conseguia chegar lá umas 10 ou 20 para as 7, que era o início das aulas. E meu curso era de manhã, né? Então, eu de manhã acordava cedo, ia para a faculdade, depois da faculdade eu ia para o RU, almoçava, e à tarde, como muito de vocês, ia para um laboratório de pesquisa, trabalhar um pouco na parte prática, né? E a parte acadêmica, que também gostava. Na realidade, o nosso curso de engenharia de pesca e aquicultura, por exemplo, é muito difícil você conseguir um estágio fora da universidade, assim, se for uma fazenda, alguma coisa bem prática, numa linha de produção, por exemplo, porque geralmente é um curso agrário e ele fica um pouco mais afastado, essas fazendas. Então, não tem como você ir para a fazenda, depois ir para a faculdade. Então, a gente acaba se limitando um pouco e ficar na área acadêmica, né? Em pesquisa, em iniciação científica. Então, foi isso que eu fiz na minha graduação toda. Tive essas bolsas de iniciação científica. Então, de manhã ia para a faculdade, almoçava, de tarde o estágio. Então, de tarde eu trabalhava e conseguia estudar uma coisa ou outra. E desde o primeiro dia que eu pisei na universidade, eu sentia a necessidade de estudar o inglês, né? Então, eu tinha muita dificuldade, como até hoje eu tenho dificuldade em aprender e falar inglês. Então, eu percebi que eu tenho que fazer um curso de inglês. E aí, eu procurei no mercado um curso, com a bolsa do PIBIC, eu conseguia pagar o curso. Então, eu procurei o curso do Senac, que era todo dia, então 2 horas por dia, e eu senti essa necessidade de tentar estudar inglês todo dia, porque senão eu não ia aprender a falar. Porque aqueles cursos que era 1 vez, 2 vezes por semana, você demora anos e anos para aprender, né? Então, minha vida acadêmica foi essa: de manhã estudando, de tarde no estágio estudando, trabalhando, de noite no inglês. E aí eu chegava em casa, era meia-noite, meia-noite e meia mais ou menos, que é quando eu ia dormir, para outro dia começar a rotina diária, né? E isso não foi um privilégio só meu. Eu tenho certeza que muitos de vocês têm esse ritmo e essa rotina produtiva na graduação, né? Então, na minha graduação também tinha um grande sonho de fazer intercâmbios e na época tinha aquele Ciências Sem Fronteiras, um programa muito grande que abriu as portas. Mas antes desse programa eu já estava tentando intercâmbio, sabe? E tentei algumas vezes, só que sempre o inglês era o que tinha maior dificuldade. E as vagas eram muito limitadas. Quando veio o programa, é que deu mais oportunidade, e aí eu fui premiado para morar lá na Espanha, na minha graduação, a estudar um curso chamado Engenharia Marinha, que era engenharia marinha, uma engenharia de navio cargueiro, navio a granel, sabe? Como se fosse a Azon aqui do Brasil. Então, você estudava máquinas e motores e a partir da navegação, nesse curso. E passei lá 1 ano e 3 meses. Eu estudei 1 ano lá na Universidade de La Coruña, e 3 meses eu fiz um estágio no Porto de La Coruña. Trabalhei como o famoso flanelinha de navios, né? Como prático. Que na realidade não trabalhei como prático, eu era estagiário de prático, né? Então, chegava um navio, o prático era acionado, a equipe levava o prático, eu acompanhava até o navio, a gente subia por uma cordinha lateral do navio e até o capitão do navio, e os dois faziam as manobras, que eram manobras delicadas, com outros navios de suporte, e eu anotava as manobras e ficava observando, sabe? Então, passei esse estágio, depois que eu cumpri esse tempo, voltei para o Brasil,
e dei continuidade à minha graduação. A graduação, quando eu voltei, o curso, a grade curricular do curso mudou. Então, eu tinha saído do 7º período, por exemplo, mas quando eu voltei, era uma nova grade. Eu tive que pagar a cadeira do 1º, porque tinha disciplinas que entraram, do 2º, do 3º período, que eu não tinha na minha grade curricular, e para me formar tinha que ter. E outras disciplinas que aumentou a carga horária, então eu precisei fazer novamente para poder cumprir com essa carga horária, sabe? Então, acabei atrasando o meu curso por mais tempo ainda. Então, eu saí do 7º, voltei no 1º, 2º, 3º fatorial, lá no 7º fatorial, saí pagando disciplinas em várias turmas. Isso, bem, foi uma coisa boa porque praticamente fiquei com 2 cursos de engenharia de pesca nas costas, né? E eu também tive experiências culturais da graduação que eu recomendo a todos, sabe? É uma experiência muito boa, é um universo gigantesco, a universidade. E, aos poucos, eu fui gostando cada vez mais da matemática, dos cálculos. Eu sempre acompanhei bem essas disciplinas e tentava enxergar a engenharia de pesca, a aquicultura, pesca ou aquicultura dentro desse universo. Como é que eu poderia aplicar esses cálculos dentro da aquicultura? E até chegar às disciplinas mais específicas, como a de estatística e dinâmica de população e a disciplina de gestão de recursos pesqueiros, que aí eu pude perceber aonde é que entrava essa parte das exatas na pesca ou na aquicultura. E isso me fascinava, sabe? Eu gosto de estimular sempre a criatividade. E a criatividade a gente estimula pintando, tocando um instrumento. Isso faz com que você estimule a criatividade. Então, depois que eu voltei, eu tive outra experiência, que foi uma oportunidade do meu orientador na época, o Ronaldo Cavalli. Ele trabalhava com piscicultura marinha. Ele disse que tinha uma oportunidade de fazer um estágio lá nos Estados Unidos, na Universidade de Virginia Tech. E era no inverno, na época, no hemisfério norte, e eu topei a ideia. Eu disse, com certeza, vai ser bom para eu praticar o inglês e melhorar um pouco mais. E aí eu fui para os Estados Unidos, lá na cidade de Hampton, em Virgínia, e morei também lá por 6 meses. E lá eu fiz esse estágio num laboratório de pesquisa de peixes marinhos. Então, tinha muitos sistemas de recirculação lá, que eu ficava responsável pela manutenção e toda a parte técnica do laboratório. Então, eu morei lá durante 6 meses, aproveitei e fiz também a monografia, e quando eu voltei, eu defendi a monografia e me formei na graduação. E então tive essas experiências muito boas, sabe? Paralelamente, eu aproveitei também as caloradas da graduação, que eu recomendo a todos, essa parte cultural. Tinha um pessoal que sempre jogava um xadrez lá na Universidade Rural, e a gente sentava e jogava, às vezes passava uma tarde lá jogando com o pessoal um xadrezinho. Embora que também não sou grande mestre de xadrez, não, está muito distante, mas eu sempre gostei. E depois da minha graduação, eu iniciei o mestrado lá na pós-graduação de Biometria e Estatística Aplicada, na UFRPE, e eu senti essa necessidade de estudar um pouco mais a estatística em si, sabe? Então, eu me aprofundei um pouco dessa parte da estatística e minha orientação no meu mestrado foi com o professor Humber. E foi muito gratificante, foi uma experiência muito boa. Foi quando eu percebi que de estatística eu ainda não sei nada, na realidade, né? Mas naquela época eu não sabia tão pouco.
Então, foi uma experiência muito boa no meu mestrado. E aí apareceu uma italiana do Instituto IRD, lá da França, e ela tinha um projeto para trabalhar e precisava de alguém para trabalhar. E ela entrou lá no laboratório do professor Humber e fez a proposta para os alunos, se alguém não tinha, quem não tinha projeto e que se gostaria de trabalhar com esse projeto, que era trabalhar com atuns e pesca de cerco de atuns num banco de dados que ela tinha, sabe? Então, eu aproveitei a oportunidade e aí eu fiz esse mestrado de sanduíche lá na França, na Universidade de Sète, na cidade de Sète, no Instituto IRD, que também tem parceria com a Universidade de Montpellier. Então, foi uma experiência boa. Lá também eu aprendi muita coisa e consegui também dar uma aperfeiçoada na parte de programação, sabe? Na parte de programação em R, que era muito forte por lá. E, bem, depois que eu acabei o meu mestrado, eu vi uma oportunidade também de passar nesse concurso para a Universidade Federal do Oeste do Pará e vi que o concurso era muito específico para a minha área, porque, como eu conversei até com o Hugo esses dias, às vezes a gente fica com o pé atrás. Poxa, eu sou formado em engenharia de pesca e fui buscar a estatística como programa de pós-graduação. E às vezes o concurso é muito específico. E quando você abre muito o leque, fica difícil você se enquadrar num perfil. Mas quando você faz o que gosta e realmente faz o que ama, tudo isso é consequência, sabe? A oportunidade aparece como consequência. Então, é importante vocês sempre fazerem o que gostam. Até porque, imagine você fazer 4 anos de um doutorado que você não gosta, eu acho que é mais tortura do que a consequência disso, né? De não conseguir um emprego, não conseguir uma oportunidade. Então, se você é bom e gosta do que faz, sempre vai ter oportunidades. Bem, depois que eu passei no concurso da Universidade Federal do Oeste do Pará, o curso lá é um curso novo, o curso de Engenharia de Aquicultura, o qual a gente fundou esse curso e organizou toda a parte pedagógica e burocrática das disciplinas, das emendas e elaboração de todo o projeto, né? E aí depois apareceu essa oportunidade de fazer o doutorado também na área de estatística, continuando a ideia. E, de fato, não é muito fácil, não. É complicado. Tem que ter muita dedicação, tem que gostar muito de estudar para você conseguir entender o conceito, mas nada que muito tempo de estudo sentado numa cadeira não se resolva, né? Existem geralmente 2 tipos de alunos, aquele que é inteligente e aquele que é esforçado, né? Às vezes o inteligente ele pega rápido, mas eu me considero no segundo grupo como esforçado, então consigo me equiparar um pouco mais com os inteligentes. Bem, então, agora atualmente eu faço o doutorado, só dar uma breve ideia do que eu estou fazendo no meu doutorado. O tema do meu doutorado era desenvolver algumas ferramentas estatísticas aplicadas à aquicultura. Então, eu passei um pouco na pesca, aprendi um pouco sobre esses modelos e estatísticas aplicadas à pesca e vi esse universo e queria trazer um pouco desse universo para a aquicultura. Então, o meu objetivo é desenvolver algumas ferramentas específicas para a aquicultura, como, por exemplo, uma delas é encontrar a densidade ótima de estocagem de um cultivo. Atualmente, eu estou trabalhando com um banco de dados de camarão, de uma produção, só que, de vez de fazer isso utilizando um experimento, muitas vezes o pessoal faz um experimento com tratamentos de diferentes densidades, né? E aí faz aquelas repetições e aí você cultiva. Imagine se você tem um pirarucu, um tambaqui, um animal que você tem um ciclo de 1 ano de vida. Então, você cultivar aquele animal durante 1 ano, nos 3 tratamentos, ração, gasto de ração, de energia, de dinheiro, de tempo, a ideia é pegar as informações que já estão contidas dentro das empresas da fazenda, né, em planilhas e planilhas de Excel, você colocar dentro de um simulador
esse simulador processa esses dados e depois ele sai como output mais ou menos uma ideia de qual seria a melhor densidade de estocagem, levando em consideração dois cenários, inicialmente, cenários de sobrevivência e cenários de crescimento. Então, através de uma simulação computacional, você ter esses resultados gastaria alguns meses do que anos e anos de pesquisa para tentar definir algo do tipo, sabe? Então, esse é um dos capítulos da tese. Só que durante esse processo, na hora de modelar o crescimento do animal que eu estava precisando para colocar dentro dos simuladores, eu percebi que na aquicultura, o crescimento do animal, normalmente quando a gente vai modelar esse crescimento, o peso ao longo do tempo do animal, a gente tem dados limitantes, que eu classifiquei como dados faltantes ou dados limitantes, incompletos, porque a gente não consegue ver a curva como um todo, né? Deixa eu ver se eu tenho compartilhar aqui com vocês uma ideia. Isso aqui eu conversei com o Hugo, a gente separou para falar. Peço desculpa, porque eu não preparei a aula aqui especificamente, os slides especificamente para essa live, mas deixa eu olhar aqui uma apresentação. Acho que eu vou precisar trocar a apresentação aqui para o PowerPoint. Alguém poderia me confirmar se vocês estão vendo a apresentação aqui? Sim, a gente está conseguindo ver. Bem, então, aqui você vê que na aquicultura, normalmente a gente tem dados limitantes, né? A gente só consegue ver o comecinho de uma curva, a gente não consegue ver a curva como um todo. Então, pelo fato de você ver só uma parte dela, eu acredito que isso induz uma subestimativa de alguns parâmetros da curva de crescimento. Essa aqui é uma curva sigmoidal, uma curva não linear, um modelo não linear de crescimento. Tá? Dentre as curvas sigmoidais, a gente tem várias curvas, como o modelo logístico, que é muito utilizado, é um modelo simétrico. E a minha hipótese é que, normalmente, pelo fato de a gente não ver a curva como um todo, só uma parte, a gente acaba subestimando esses parâmetros. Então, eu estou propondo um método para que a gente não possa, para que a gente possa corrigir essas subestimativas, que é o método utilizando modelos bayesianos hierárquicos. E o método bayesiano é um ótimo método para dados pool datas, né, dados pobres, e que a gente possa corrigir algumas subestimativas, possíveis subestimativas, sabe? Então, basicamente, no meu doutorado, eu estou desenvolvendo isso inicialmente. Agora, a gente percebeu que talvez o modelo logístico não seria o modelo ideal. A gente está levando em consideração outros modelos não lineares, sigmoidais. Bem, então, eu também não queria entrar muito em detalhe nisso, mas eu conversei com um grupo e a gente divide essa apresentação em duas sessões. A primeira sessão, falando da minha trajetória, falando um pouco da minha vida. E o segundo momento foi falar um pouco sobre conceitos estatísticos gerais, sabe? Como, por exemplo, modelos lineares e modelos não lineares. Quais são as diferenças dos modelos lineares e não lineares, né? Modelos lineares generalizados, qual é o conceito por trás disso, falar, se o pessoal tiver interesse, falar um pouco sobre conceitos bayesianos, a estatística bayesiana. Então, são só conceitos generalizados que eu quero passar para vocês, e que esses conceitos eles são super importantes para aplicação no dia a dia, seja dentro de uma fazenda, porque eu me lembro muito bem que na disciplina de estatística eu via que é possível a gente tentar quantificar o nível de confiabilidade que você tem de uma hipótese em cima de, sei lá, de uma sobrevivência
em cima de um peso final do animal no final do tanque, e que muitas vezes na fazenda o pessoal não utiliza esses conceitos. Então, ora, se a gente tem essa ferramenta e eu consigo ter uma credibilidade, né, um nível de confiança, 95% de um determinado nível de hipótese, por que não usá-lo no dia a dia? E então, os alunos e o profissional que começar a enxergar essas ferramentas e ver a aplicação, enxergar a criatividade no dia a dia da fazenda, ou seja, na pesquisa científica, essa pessoa começa a se destacar. Porque, geralmente, não é uma área que muita gente tem afinidade e goste, sabe? Geralmente, o pessoal corre um pouco dessa área de exatas, da estatística, porque por a questão de afinidade, mas normalmente por o pessoal correr, né, por seguir um outro caminho, acaba abrindo espaço, né, oportunidades por falta de profissionais na área. Então, a ideia que eu tive na graduação foi seguir esse caminho, porque é justamente o caminho que eu percebia que tinha uma certa carência. Então, deixa eu dividir aqui um quadro branco com vocês, para a gente poder discutir, por exemplo, a grande pergunta é, professor, qual é a diferença de um modelo linear e um modelo não linear? Para a estatística, modelos lineares, deixa eu ver se eu escrevo aqui. Por exemplo, o modelo A mais B, X. Vocês estão conseguindo ver o texto? Sim. Bem, então aqui a gente tem um modelo linear clássico, né? Um modelo linear clássico que a gente vai ter aqui um crescimento, vamos considerar aqui um Y e um X, por exemplo, e a gente vai ter uma reta. Nem sempre uma reta é sinônimo de modelos lineares para a estatística, tá? A gente pode ter uma curva assim, por exemplo, ó, e que isso aqui continua sendo modelo linear. Às vezes a gente tem essa associação, né, de modelo linear sempre ser uma reta, mas nem sempre. O que define um modelo ser linear e não linear para a estatística é justamente quando você deriva essa função aqui com relação aos parâmetros, A e B, por exemplo, são os parâmetros, e se na sua derivada, essa derivada parcial, ela continuar a depender de um ou mais parâmetros. Então, o que é que isso significa? O que é que isso quer dizer? Ora, antes de mais nada, o que a gente está tentando fazer é uma relação entre uma variável y, uma variável resposta, e uma variável explicativa, x, tá? Então, por exemplo, digamos que y é o peso do animal e x é o comprimento. Então, você está dentro de um barco, né? Você não tem uma balança, não tem como você medir, mas tem como você medir o comprimento do animal, por exemplo. Então, o que você está querendo criar é uma relação entre a variável peso e a variável comprimento para você tentar estimar o peso em função de outra variável, certo? A variável x, que é o comprimento. E essa função ela pode ser descrita por várias formas. Uma delas foi essa aqui, esse modelo linear que eu escrevi. Então, quando você faz a derivada, deixa eu ver se fica melhor escrevendo aqui assim. Ó. Vou derivar essa f de x com relação ao parâmetro A. Tá? Então, quando a gente faz essa derivada parcial com relação ao parâmetro A, a gente vai ter o quê? Derivada de A vai ser igual a 1, mais bx, derivada de uma constante, isso aqui vai ser uma constante, vai ser igual a 0. Então, a derivada dessa função com relação a A vai ser igual a 1, e a derivada dessa função com relação a B vai ser igual a... Deixa eu escrever aqui as derivadas parciais. Vai ser igual a derivada de A, vai ser 0, constante, e x. Que nem essa derivada parcial com relação a A e nem com relação a B depende do parâmetro nem A nem B. É 1 e x, depende apenas da variável. Portanto, a gente classifica esse modelo como modelo linear. Agora, quando a gente tem uma outra expressão, por exemplo, vou botar aqui f de x igual a que multiplica por exponencial de b vezes x. Então, aqui é um modelo exponencial, tá? E quando a gente faz essa derivada com relação
com relação a A, por exemplo, deixa eu colocar aqui o símbolo das derivadas parciais. Para derivar com relação a A, a gente vai ter o quê? A derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, né? Então, a gente vai ter 1 vezes expor de b x, mais a derivada a primeira vezes a derivada da segunda, como isso aqui não depende de A, não depende do parâmetro que estamos derivando, isso aqui vai ser igual a zero, no final vai ser igual a zero. Portanto, perceba que essa derivada, ela está em função de um B aqui, tá vendo? Do parâmetro. Portanto, esse modelo aqui é considerado como modelo não linear. Então, a grande diferença de um modelo linear e não linear é exatamente quando você faz a derivada parcial e essa derivada parcial depende de um ou mais parâmetros. Ele é classificado como modelos não lineares. Embora que, a partir desse modelo, a gente consiga linearizar, né? Se a gente fizer uma transformação aqui logarítmica desse modelo, por exemplo, a gente pega... faz uma transformada aqui, deixa eu usar o texto que fica mais legível do que minha letra. Então, se a gente faz uma transformação aqui logarítmica, a gente vai ter aqui ln de A, que multiplica por ESP de B e X, certo? Então, por regra de logarítmicos, a gente vai ter a soma de logaritmos aqui, ó, de A mais log, e tudo por regra de logarítmico, tá? A gente vai ter isso aqui, ó. Então, a gente faz uma transformação desse modelo exponencial e isso aqui vai ter uma cara de que tipo? Ó, se a gente chama log de A asterisco, certo? Perdão, aqui vai ficar... esqueci de colocar aqui o log neperiano de ESP de B vezes X, certo? Então, quando a gente faz isso, esses dois bx desce multiplicando. Então, aqui a gente vai ter b vezes x vezes log neperiano de E, que é igual a 1. Né? Essa letra aqui está horrível, mas no final a gente vai ter A asterisco mais b vezes x, o que é uma transformação linearizada dessa função exponencial. Então, a gente também pode classificar essa função como função linear, essa função como função não linear e essa daqui como semi-linear, muitas vezes, porque você lineariza ela, tá? Ou parcialmente linear, depende do autor como ele classifica. Portanto, a grande diferença para a estatística de modelos lineares e não lineares é exatamente essa, é a derivada parcial depender de um ou mais parâmetros. E não necessariamente porque a gente tem uma reta, sabe? Deixa eu apagar aqui esse quadro. Então, esses conceitos é importante porque, normalmente, quando a gente quer modelar crescimento de animal, por exemplo, eles são modelos lineares. As curvas sigmoidais, né? Deixa eu mostrar aqui, compartilhar uma outra coisa aqui com vocês. Por exemplo, deixa eu dar um stop aqui. Vou abrir um programa para vocês verem umas curvas não lineares aqui, sigmoidais. Deixa eu compartilhar a tela. Esse programa aqui é o programa conhecido como GeoGebra. Deixa eu abrir aqui algumas curvas não lineares. Então, aqui,
eu tenho várias curvas sigmoidais. Então, dentro das curvas, dos modelos não lineares, a gente tem vários modelos, dentre eles os sigmoidais que têm essa curva formato em S. Dentro dos formatos S, dos modelos sigmoidais, a gente tem Morgan-Messier Folding, Weibull Equation, Michels-Menten Equation, então tem o logístico, o Gompert, o Van Bertalanffy, o Richard. Então, existe uma infinidade de modelos que você pode modelar o seu banco de dados. Tá? Como na aquicultura, por exemplo, no crescimento de camarão, a gente tem quantidades limitantes aqui, a gente só consegue ver um pedacinho da curva e não a curva como um todo, a coisa fica um pouco mais complicada. Mas cada curva ele tem características diferentes. Tá? E esses parâmetros de cada curva, como, por exemplo, aqui o modelo Weibull, ele tem um parâmetro A, certo? Parâmetro B, parâmetro K e o D, por exemplo, e cada uma delas tem uma relação, ó, com a curva. Então, a partir do momento que a gente vai variando aqui o parâmetro a curva vai corresponder de forma diferente, né? Então, cada modelo, ele tem uma característica diferente. Então, você que quer se especializar, por exemplo, em modelos não lineares, em curva de crescimento, o que é fundamental para a aquicultura, e tanto para a aquicultura como para a pesca, vocês estão conseguindo ver o programa? Eu nem perguntei. Sim. Bem, então, se você quer modelar o crescimento do animal, você precisa entender como é que o animal está crescendo dentro do seu tanque, por exemplo. Então, é de super importância você modelar ele para fazer previsões de quanto você vai fazer de pesca e tudo mais. E então, você ter um conhecimento de como faz isso com esses modelos não lineares é super importante, sabe? Então, uma grande diferença dos modelos lineares e não lineares é que existe uma colinearidade entre esses parâmetros. O que é que significa isso? Existe uma forte relação entre um parâmetro e o outro, sabe? Como, por exemplo, aqui, deixa eu abrir um novo aqui, não gravar, e como eu falei para vocês, eu vou colocar aqui o modelo simples, o modelo linear A mais BX, por exemplo, e a gente tem um modelo de regressão linear simples, o qual o parâmetro A ele está relacionado com o intercepto, como a gente bem sabe, e o parâmetro B está relacionado com a angulação da reta, certo? O coeficiente angular. Agora, perceba, eu vou escrever aqui um modelo parecido com esse, só que ele não é classificado como um modelo linear. F de x vai ser igual a dividido por b mais bx. Então, perceba, o intuito que eu quero mostrar aqui é a colinearidade entre os parâmetros. O que é que significa isso? A mais bx. Então, aqui, eu tenho o g de x, o verde, é o modelo A mais bx, e o roxo, a única diferença é que eu coloquei aqui nesse intercepto, né, que está representado por A dividido por B. Então, perceba que o intercepto está relacionado tanto com A como com B. Então, existe uma independência no intercepto com esses dois parâmetros. E na medida que eu começo a mudar, o intercepto muda, tá? Tanto para um como para outro. Agora, quando eu mudo B, a gente está mudando a angulação dos dois, mas perceba que o intercepto também muda no modelo da curva de cor roxa. Então, existe uma forte colinearidade entre o parâmetro A e o B para esse modelo, tá vendo? Então, isso causa alguma consequência também na hora que você vai fazer inferência sobre alguns parâmetros desse modelo. E, bem, não tem como a gente entrar muito em detalhe aqui, mas existem alguns índices que quantificam o quão o modelo não linear se aproxima do linear, sabe? E isso é interessante porque ele herda características importantes para a gente fazer inferência de modelos não lineares. Quanto mais próximo do linear, ele herda algumas características importantes na inferência, sabe? Então, deixa eu abrir aqui novamente o... Beleza. Ver se eu consigo ampliar o zoom aqui. Bem,
Cadê a outra? Ainda estou compartilhando a tela com vocês? Sim. Estou tentando abrir aqui, ó, compartilhar. Beleza. Stop share. Agora. Bem, pessoal, então a grande diferença do modelo lineares por não lineares seria isso. E perceba que a sua grande aplicação na aquicultura ou na pesca é extremamente importante. E o profissional que entende isso, a diferença e esses conceitos, ele consegue ter um destaque. Uma outra coisa que eu conversei com o grupo e eles acharam relevante também a gente comentar são os modelos lineares generalizados, que todo mundo comenta, né? Na pesca é muito forte e às vezes a gente quer buscar uma padronização da CPUE, a gente muitas vezes utiliza esse tipo de modelo para poder a gente padronizar a CPUE de um barco mais potente com o outro ou qualquer outra variável que pode influenciar na variabilidade da CPUE. E a gente utiliza esse tipo de modelo linear generalizado. E o que ele significa? Bem, normalmente, na regressão linear, a gente quer fazer essa relação entre y e x, uma variável resposta, uma variável explicativa, né? Por exemplo, como eu falei para vocês, tem mais um erro. E existem algumas premissas. Vocês estão vendo o quadro branco? Sim. Perfeito. Então, as premissas é que existe um erro associado a essa relação aqui, causado por um fator aleatório, né? O processo estocástico em si, e normalmente isso aqui tem uma distribuição normal, com média zero e variância sigma ao quadrado. Y tem que seguir uma normal, certo? Com média mi e variância. Ele precisa seguir essa estrutura preditiva aqui, linear, né, aditiva, né, que a gente pode chamar essa estrutura de eta, tá? E esse sigma, essa variância, ela precisa ser constante muitas vezes. A conhecida homocedacidade, né, do modelo, tanto para análise de variância como a regressão linear simples. E às vezes essa premissa ela foge. Por exemplo, muitas vezes para a CPUE a gente tem uma distribuição gama aqui, por exemplo. E quando a gente foge de algumas dessas premissas, a gente precisa utilizar outros tipos de modelo, como, por exemplo, o GLM. E esse modelo linear generalizado, ele consegue generalizar essas distribuições aqui, da normal para uma gama, por exemplo, para uma binomial, uma Bernoulli, ou binomial, uma Poisson, seja qual for, a distribuição assumida dessa variável resposta. Y. Pois não? Tem uma pergunta aqui eu não sei se o senhor está com o bate-papo aberto. Não, deixa eu botar aqui o bate-papo. Mas se puder ler para mim, por favor. Eu leio. Kiara, como saber qual é o tipo de distribuição usar? Bem, normalmente existem testes de ajuste de distribuições, certo? E em alguns casos a gente pode conhecer alguns fenômenos, como por exemplo, estou estudando o peso, assim, não é sempre uma verdade, mas muitas vezes o peso tem uma distribuição normal, em torno de uma média. Por exemplo, vamos considerar um tanque. Então, tem um tanque lá, eu coloquei os indivíduos. Eu vou fazer uma biometria hoje. Quando eu lanço uma tarrafa e pego alguns indivíduos, em média, o tanque vai ter um determinado peso. E vai ter uma oscilação ali de um pouco mais de 5 quilos ou um pouco menos de 5 quilos ali do peso do animal, por exemplo. Então, para alguns fenômenos, a gente tem quase certeza de que ele se comporta como uma distribuição normal. Mas o ideal é você fazer alguns testes. E, às vezes, simplesmente um plot de histograma, né? A gente sempre estuda histograma, estatística básica, estatística descritiva. Então, quando você plota um histograma, muitas vezes ele dá indício de qual a distribuição que segue aquele fenômeno. De uma normal, de uma gama. Se for uma variável contínua, ele vai seguir um grupo de distribuições de variáveis contínuas. Se ele for discreta, ele vai seguir um outro grupo de distribuição discreta. Então, a importância de você estudar as distribuições de probabilidade
é super relevante, porque é em função da distribuição de probabilidade que você vai conseguir identificar o fenômeno que você está estudando. Eu não sei se eu consegui responder a pergunta da Chiara, mas foi uma ótima pergunta, por sinal. Às vezes, o pesquisador tem essa sensibilidade já, de tanto estar acostumado a trabalhar com determinado fenômeno, ele já sabe? Mas um histograma vai dizer a cara da distribuição, né? Você faz um histograma, por exemplo, e aí você também pode plotar uma densidade, uma curva de densidade não paramétrica, e aí ele dá indício, uma distribuição normal. Posso aplicar, posso seguir as condições de pressuposição de um modelo de regressão linear simples e posso seguir, sabe? Então, é isso. Bem, tem alguma outra pergunta, Hugo? Não, até agora nenhum. Pode continuar. Bem, os modelos lineares generalizados, eles surgiram a partir de uma generalização de um grupo de distribuição de probabilidade. Por exemplo, o pessoal percebeu que várias distribuições de probabilidade, como a gente vem discutindo, a normal, a Poisson, modelo Gama, a binomial, binomial negativa, normal inversa, e Bernoulli e umas outras, todas elas compartilhavam de características incomuns, que eles agruparam no conjunto de família exponencial. Certo? Então, os modelos lineares generalizados, que é um modelo de regressão, ele se baseia nessa característica aqui dessa família exponencial. Então, se eu tenho um modelo específico para a distribuição normal, e se eu tenho uma família, um conjunto de distribuições, se eu fizer um modelo para esse conjunto de distribuição de família, eu vou conseguir generalizar para qualquer outra distribuição que pertence a essa família. Então, baseado nessa teoria, o Neuder e outros autores que são os responsáveis pela essa teoria de LM, eles desenvolveram esses modelos de forma generalizada. E a grande diferença é a seguinte, deixa eu apagar aqui, é que de vez de relacionar o Y, a variável resposta, com a variável explicativa diretamente, eles relacionam a esperança de Y com o preditor linear. Então, a esperança de Y a gente considera como um μ, por exemplo, e um preditor linear como eta. Esse preditor linear, como eu falei para vocês, é aquela combinação linear, por exemplo, de dois parâmetros e uma variável. Pode ser outras variáveis. Aqui eu estou colocando só um, por exemplo. E essa relação entre a média e esse preditor linear, a gente dá por uma função de ligação. Então, essa função de ligação é um intermediário que vai unir a variável y, que a gente quer quantificar, com a variável x. Por exemplo, naquele exemplo que eu dei no começo, o peso com relação ao comprimento. Eu quero estimar o peso em função do comprimento do animal, né? Então, esses três tópicos super importantes do modelo GLM é você entender como é o comportamento dessas funções de ligações, qual é o papel dela, certo? A estrutura preditora linear, você precisa definir bem, e a distribuição de probabilidade que esse Y aqui, essa variável resposta, segue, se é uma normal, uma binomial. Ou seja, é aquele conjunto de família exponencial, né? Então, são esses três tripés do modelo GLM, por exemplo, que você precisa entender bem. E outra, não necessariamente a gente precisa ter um modelo homocedástico, né? Ou seja, com uma variância constante. A gente pode incorporar no modelo variâncias não constantes, né? E a gente ganha um modelo um pouco mais complexo e que consiga modelar mais o fenômeno, porque a natureza não é tão simples como a gente supõe, né? Então, a gente precisa incorporar essas características mais complexas para poder se aproximar um pouco mais da natureza. Tem alguma pergunta, Hugo? Sim, sim.
Kiara, se quiser desativar o microfone para ficar mais interativo. Para Kiara? ela perguntar, né? Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Uhum. Então, é porque eu queria saber quando eu uso ou não uma função de ligação na função do GLM. Certo. Bem, você sempre vai usar uma função de ligação, tá? Mesmo quando a gente tem uma distribuição normal, por exemplo, a gente diz que a função de ligação da normal é uma identidade, e o que significa que esse mi ele vai ser igual a esse preditor linear diretamente. Mesmo a gente utilizando esse tipo de modelo, a gente vai ter uma função de ligação. E o que faz a gente definir uma função de ligação ou utilizar uma outra, por exemplo, uma Poisson, você quer utilizar uma log, uma função de ligação log, né, uma função probit na binomial, tanto a binomial a gente pode usar probit como a logit. E o que faz a gente definir essa função de ligação é justamente, muitas vezes, é o fenômeno, tá? O fenômeno, digamos que determinada comunidade científica daquela área, eles usam muito a ligação inversa, ou uma função de ligação probit, ou log-log. Seja qual for a função de ligação que a comunidade usa, deve ter algum motivo, então é sempre bom a gente seguir o que a comunidade, os métodos que a comunidade científica utilizam, naquela determinada área. Mas muitos preferem utilizar as funções de ligações canônicas, que a gente chama. A função de ligação canônica é uma função que traz algumas características importantes, teoricamente, certo? E o que significa essas funções de ligações canônicas? Como, por exemplo, a log da Poisson, certo? Ela é a função canônica. E o como é que a gente define essa função de ligação? A gente precisaria estudar um pouco as famílias exponenciais e a teoria de GLM, certo? Então, assim, eu não sei se aqui convém falar isso, mas o que é importante é que existe uma ligação canônica, cada distribuição de probabilidade existe essa ligação, e que normalmente o pessoal recomenda a função de ligação canônica. Canônica, na matemática, na estatística, significa simples, algo sucinto, algo canônico, algo comum, sabe? Então, entre várias funções de ligações, a comum para determinada distribuição é uma função de ligação canônica específica. Mas tem uma teoria de GLM que induz a gente saber que função de ligação canônica é para cada uma. Então, o que eu recomendo para você, Kiara, é testar, entende? Coloca uma função de ligação canônica, coloca uma outra função de ligação e sai testando. E vê o ajuste do teu modelo. Vê como os teus dados estão bem ajustados ao modelo, certo? Ou vice-versa, o modelo está ajustado aos dados. Sempre tem um conflito com relação a isso, sabe? Mas, bem, aí não convém a gente conversar sobre isso. O que eu recomendo? Teste. Coloca uma função de ligação, observa. Agora, se você vai mudar a função de ligação, eu recomendo você não mudar o seu preditor. Então, se você tem um preditor alinhado, como a gente fala, A, B, X, 1, vamos considerar o seguinte. Deixa eu apagar aqui. Então, você tem aqui uma função, tá? E o seu preditor linear, não, melhor. Vou colocar aqui o eta. Seu preditor linear vai ser B0 mais B1 X1 mais B2 X2, por exemplo, e assim sucessivamente. Vamos ficar no X2. Então, o que eu recomendo é que você primeiro quer testar uma função de ligação específica, por exemplo. Então, eu recomendo, define um preditor linear, não mexe nele e mexe na função de ligação. Vai testando. No R, a gente faz isso, né? Então, a gente vai testando as funções de ligações, existem alguns testes específicos, teste de Wald e razão de verossemelhança e alguns outros testes que se baseiam na residual deviance, né, que sempre sai como output do R.
Então, eu recomendo você fazer esse tipo de análise. Depois que você definir a função de ligação, aí você vai se questionar com relação ao seu preditor linear. Qual dessas variáveis elas são significativas para que você mantenha no seu modelo, né? Então, esses outros testes desse preditor linear, incluir ou excluir determinado variável, a gente chama de modelos alinhados. E eles servem justamente para testar esses modelos alinhados, né? Como, por exemplo, testar o eta 1 e o eta 2, que leva em consideração só B0 mais B1x. Então, esse modelo eta 1 e esse modelo eta 2, eles são alinhados, que a gente considera. E o que eu recomendo é testar. Primeiro testa a função de ligação e depois testa o teu preditor linear, por exemplo. Professor, eu tenho uma pergunta. Certo. Sobre os modelos GLM e o modelo GAN. Qual é a diferença deles dois? O modelo GAN, ele tem uma característica de uma, como é que eu posso dizer, uma variabilidade. Calma aí, como é que eu posso definir para você? Foi uma boa pergunta. Eu não estudei muito a profundo os modelos GANs, mas o pouco que eu li sobre eles é que ele utiliza uma variabilidade interespecífica e intraespecífica, sabe? Ele considera algumas características de variabilidade entre o parâmetro, como por exemplo, os modelos mistos, considera o parâmetro, para a versão clássica da estatística, o parâmetro é uma constante, é um valor. E tem uma outra versão clássica que considera o parâmetro como uma variável. E é como se ele fosse uma visão bayesiana, sabe? E aí o que acontece? Esse parâmetro ele tem uma certa variabilidade e esses modelos mistos ele vai ver a variabilidade, por exemplo, dentro de um grupo e entre os grupos, sabe? E se eu não me engano também, ele mistura um pouco de modelos não paramétricos, sabe? Mas, em detalhe, eu não saberia definir especificamente assim, a teoria dos modelos GANs, porque é algo que eu ainda não parei para estudar a fundo, sabe? Mas é interessante essas diferenças. Eu sei que tem uma ideia de modelos mistos também, sabe? Que leva em consideração a variabilidade intraespecífica de um grupo e entre grupos de determinado estudo. Mas, bem, acho que talvez procurar na internet alguma coisa específica mais, se for teu interesse, eu recomendo alguns livros que falam sobre os modelos GANs. Por sinal, tem até a tese da Evelyn, né, da doutoranda que você conhece, da doutora, que já é doutora na época, era doutoranda, que ela fez a comparação entre os modelos lineares generalizados e os modelos GANs. Para CPU-E, para modelos com CPU-E. Bem, tem alguma outra pergunta? Tem. Rodrigo, que fator impede de usar o modelo GLM e só pode ser usado em uma espécie de cada vez? Que fator? Como é? Tu pode repetir a pergunta? Cortou aqui o áudio. Qual é o fator que impede de utilizar o modelo GLM? E se só pode ser usado em uma espécie de cada vez? Olha, se pode ser utilizado em espécie de cada vez ou não, isso vai depender da pesquisa, sabe? Assim, o modelo GLM, você tem uma variável que você vai levar em consideração várias outras variáveis. Um grupo de variáveis, que eu vou chamar de X. Então, se tua variável resposta for o peso de uma espécie, por exemplo, não sei como ele queria caracterizar essa pergunta,
mas a gente vai modelar, por exemplo, o peso de uma espécie específica aí em função de algumas outras variáveis, x1, x2, x3. Agora, se a espécie for uma variável resposta, ou explicativa, e não uma variável resposta, sabe? Então, aí, nesse caso, você pode utilizar várias espécies, não tem problema nenhum. Então, aonde é que ele está se retratando? Dessa espécie propriamente dito, se é como uma variável resposta, uma variável é espécie, resposta, ou uma variável explicativa seria a espécie. Vai depender do como ele caracterizar isso que vai ter a resposta. Mas um outro fator que ele perguntou é qual é a limitação do modelo GLM. Bem, o modelo GLM é um modelo super poderoso, sabe? Que ele é super flexível com relação a várias características. Mas, às vezes, você nem sempre vai ter uma relação preditora linear, como eu falei no começo da live. Às vezes, a gente tem uma relação não linear entre as variáveis, né? Então, muitas vezes, a gente utiliza modelos não lineares generalizados, quando a gente tem esse tipo de estrutura. Como, por exemplo, deixa eu ver aqui um exemplo. Digamos que a gente tem um preditor linear, só que esse preditor linear, quer dizer, é não linear. Então, a gente vai ter beta 1 vezes x1 mais beta 2, x2. E aqui, por exemplo, é uma relação quadrática, aqui cúbica, por exemplo, no parâmetro. Tá? Isso aqui é uma estrutura não linear e que o meu fenômeno não se enquadra no modelo linear. Eu preciso do modelo linear. Então, a gente tem os modelos lineares generalizados, não lineares generalizado modas, certo? E esse modelo, ele é uma extensão dos GLMs, tá? Para os modelos não lineares. Aí, nesse caso, o GLM, ele tem essa limitação. Qual a limitação? É que o preditor linear, o preditor eta, né, do modelo, ele tem que ser aditivo, ele tem que ser linear, certo? E aí, se ele quiser reformular a pergunta, eu não entendi a pergunta das espécies. Se ele quiser esclarecer melhor essa pergunta, acho que poderia responder melhor. Deixa eu ver se ele responde aqui. Mas o senhor pode continuar com o assunto que eu estava falando. Bem, então aqui a gente já falou sobre vários conceitos de forma bem superficial, com certeza, sobre tudo isso, e acabamos falando um pouco sobre estatística clássica, estatística bayesiana também, né? Então, deixa eu tentar compartilhar aqui com vocês. Por sinal, tem um canal, Carlos Arzá, no YouTube, que eu estou tentando fazer alguns videoaulas sobre alguns conceitos, tá? E quem quiser também acompanhar, é só entrar lá no canal, Carlos Arzá, e dar uma olhada em alguns videoaulas. Deixa eu compartilhar aqui com vocês um PDF. Bem, uma coisa que está muito na moda são esses modelos bayesianos, o que é que significa. Deixa eu minimizar isso aqui. E aí uma coisa interessante que o grupo GEDPAS definiu foi, seria interessante a gente falar um pouco sobre o que significa essa estatística bayesiana e qual é a diferença da estatística clássica, quais são o conceito propriamente dito da estatística bayesiana. Normalmente, quando a gente fala de estatística bayesiana, a gente também fala a gente faz a comparação sobre a estatística clássica e frequentista. E a definição de probabilidade para a estatística clássica, que foi uma das primeiras que surgiu no conceito da matemática estatística, é que a probabilidade, dentro de um universo equiprovável, né? Por exemplo, o lançamento de uma moeda, a gente tem um universo equiprovável, porque todos os eventos que ocorrem, ele tem igual probabilidade de ocorrer. Como, por exemplo, o lançamento de um dado, a probabilidade de cair 1 é igual à probabilidade de cair 2, e aí, por conta desses cenários que a gente tem igual probabilidade para todos os eventos, a gente chama de um evento equiprovável. Então, dentro desse universo de eventos equiprováveis, a gente
pode definir a probabilidade como os casos favoráveis dividido por os casos possíveis, essa é a razão, né? Então, aqui, a probabilidade de dar cara vai ser 1 dividido por 2 opções, 2 eventos ocorrerem, cara ou coroa. E essa foi a definição clássica de probabilidade. Perceba que tem uma limitação, porque a estatística nem sempre os eventos são equiprováveis. A estatística frequentista ele já tenta ir um pouco mais além dessa definição de probabilidade. E ela leva em consideração algumas teorias, como a teoria de grandes números, que está relacionado à repetição infinita de um experimento. Então, por exemplo, imagine que você está repetindo infinitivamente esse experimento de lançamento de uma moeda e você está quantificando a probabilidade a cada lançamento. Então, espera-se que no final de várias vezes você lançar tanto, a gente perceba que a probabilidade da cara é em torno de 0,5% de probabilidade. 0,5% ou 50% de probabilidade, né? Então, no final de uma excessiva repetição, ela vai convergir para um valor esperado de probabilidade. E essa definição de probabilidade se baseia em vários teoremas da lei de grandes números, de excessivo experimentos, por exemplo, e que nem sempre, na prática, a gente faz esse excessivo experimento infinito e idêntico. Muitas vezes esse experimento é super raro a gente considerar ele como idêntico ao experimento anterior. Então, tudo teórico, baseia-se em teorias, mas elas são muito bem consolidadas. Já a estatística bayesiana, ele muda um pouco a percepção de probabilidade. Ele imprime o grau de credibilidade que o indivíduo, o observador, está observando ali aquele evento acontecer, e ele imprime esse grau de credibilidade que ele acredita que aquele evento, aquela probabilidade daquele evento ocorra. Entende? Ele, além de considerar a informação dos dados do evento ocorrerem, ele considera também a informação subjetiva do indivíduo que está observando ou está estudando aquele evento. Então, existe uma grande conflito aí entre os frequentistas e os bayesianos, porque muitas vezes, como é que uma estatística pode ser subjetiva, de certa forma? Eles questionam, né? E como é que a gente pode fazer ciência através de uma perspectiva subjetiva? No final, muitas vezes, a ciência ela é subjetiva, né? Ela é a perspectiva que você está vendo aquele evento lá ocorrer, daquele experimento, e aquela hipótese que é subjetiva sua, que você está levando em consideração. Então, no final, ela é subjetiva. Mas o interessante da estatística bayesiana é que ele considera outro tipo de informação além da informação dos dados. Ele não se limita apenas a uma informação. E tudo isso é traduzido a partir do teorema de Bayes, né? Matematicamente, essa informação atualizada das coisas, ela é traduzida por essa fórmula matemática, onde a gente tem a posteriori de um determinado parâmetro que a gente quer encontrar, definir, por exemplo, a probabilidade a posteriori, dado um conjunto de dados observados, ela vai ser igual à verossemelhança, que é a informação que está contida dentro dos dados, né, do lançamento de um dado, do lançamento de uma moeda, por exemplo, e a informação a priori, que é a informação subjetiva que você tem. Imagine o seguinte, eu nasci no universo onde a probabilidade de lançar um dado sempre cai par, né? Ou seja, a probabilidade de cair o número par é muito maior do que o número de ímpar. Na realidade, todos os dados que eu vi na minha vida só caiu números pares, números ímpares nunca caiu. Então, a minha informação subjetiva que eu trago para um lançamento, de repente o Hugo fala, vamos lançar um dado, qual o número que você escolhe? Eu vou escolher, obviamente, o par, porque a minha vida toda eu vi dados caírem em números pares, por exemplo. Então, de repente, você lança o dado e caiu ímpar. Você diz, eita, aí você vai começar a questionar a probabilidade daquela informação que você tem. Então, você atualiza a informação a posteriori, é uma atualização da informação a priori com a informação dos dados, percebe? E aqui embaixo é uma constante normalizadora, que a gente chama, para poder essa probabilidade ficar nas características de probabilidade, né, dos axiomas de Kolmogorov, que a gente chama, por exemplo, de a probabilidade ficar entre 0 e 1. Não pode ser nem maior do que isso, nem negativo, por exemplo.
Então, a teoria de Bayer traz é exatamente esses conceitos, sabe? Dessa perspectiva subjetiva. O que é interessante, muitas vezes, para quando a gente tem casos de dados pobres. Digamos que você tem poucos dados, que a pesca utiliza muito, né? E de repente, você precisa de alguma informação extra para que o seu modelo tenha um bom ajuste e chegue a melhores predições. Então, é interessante essa teoria de Bayer por causa disso, sabe? Bem, alguma pergunta? A gente falou sobre a diferença de modelos lineares e não lineares, modelos lineares generalizados, alguns conceitos aqui de estatística frequentista, clássica e bayesiana. A gente falou da importância de derivadas, integrações também, consequentemente, para a estatística e para a engenharia de pesca. E claro, aqui parece ser muito, de certa forma, distante da prática, do dia a dia, mas a ideia é justamente que os alunos, vocês, as pessoas que estudam isso, tenham a criatividade em enxergar tudo isso aplicado na aquicultura ou na pesca. Conseguir a conexão dessa aplicação. E quando você chegar ao nível de conseguir ver essa aplicação, aí você sim consegue se destacar. Você vai conseguir se destacar. E fazer grandes contribuições também para a comunidade científica. Eu estou tentando não ser muito teórica. Às vezes a gente acaba sendo teórico, né? Mostra muita coisa e isso às vezes é um pouquinho chato para uma apresentação. Tem alguma pergunta, Hugo? Deixa eu ver aqui, viu, professor? Tá. Não, até agora não. Só o Rodrigo que respondeu aquela pergunta que o senhor fez sobre o fator. Eu não sei se o senhor está conseguindo enxergar. Tô enxergando. Se afetar alguma característica de outra. Em relação ao peso, mudar, caso as duas espécies estiverem juntas. Afetar alguma característica de outra. Olha, isso pode acontecer, de certa forma, também, Rodrigo. Por exemplo, digamos que alguma espécie, você tem lá um banco de dados, você está vendo o peso da espécie em determinada faixa de idade, por exemplo, e aí uma outra espécie muito parecida com ela, né, acaba entrando nesse banco de dados e pode ocorrer alguma interferência, né, desse peso. No caso, se existir alguma interferência dessa outra espécie no modelo, e você colocar como um novo fator a espécie, se for significativo, o teu modelo vai acusar, olha, existe uma diferença entre as espécies, né? E aí você pode investigar ou fazer experimentos ou delineamento de observação, que a pesca é muito observacional. Então, você pode fazer algum tipo de delineamento observacional para você tentar identificar e quantificar essa diferença entre as espécies. Então, sim, recomendo. Um fator é importante você colocar como fator fator de espécie. Por exemplo, a captura por unidade de esforço, né? Então, você quer calcular a captura por unidade de esforço, só que a captura por unidade de esforço para uma espécie A vai ser diferente para uma espécie B, né? Então, o que a gente faz? A gente vai colocar aqui um S de espécie como um fator, e a gente vai ter aqui, sei lá, 4, 5, 6 espécies que vai caracterizar nesse preditor, por exemplo. Além da espécie, a gente pode colocar aqui o nome do barco, né? Então, o nome do barco que caracteriza a experiência do capitão lá em pescar. Vamos colocar aqui a temperatura da água, latitude e longitude, por exemplo, coordenadas de latitude e longitude, né? Então, todas essas variáveis aqui, elas vão representar uma variabilidade na CPUE. Certo? Só que normalmente na pesca a gente quer relacionar a CPUE com a abundância do estoque, né? Então, quanto maior a CPUE, a gente espera, por exemplo, que tenha uma maior abundância.
Mas, às vezes, essa maior CPUE foi porque o capitão que estava fazendo a amostragem lá, ele tinha muita experiência. E, claro, a captura dele é muito maior, por unidade de esforço era muito maior do que as outras. Então, você quantificar esse efeito aqui do barco, da mesma forma, você quantificar esse efeito determinada espécie, digamos aqui que você está vendo um grupo coletivo de peixes, você não consegue... você está vendo a captura por unidade de esforço de várias espécies, vamos dizer assim. Então, você colocar essa espécie como um fator aqui que você quer tentar mensurar, isso aqui é relevante, sim, sabe? A outra coisa é a latitude e longitude, pode interferir, ou a temperatura da água. Então, a padronização da CPUE bem, se a gente tivesse em duas áreas, está aqui uma área e outra área. Essa área aqui tem muito peixe, essa área aqui tem pouco peixe, né? A captura por unidade de esforço dessa área vai ser, teoricamente, vai ser maior do que essa, né? Mas digamos que a experiência do capitão aqui é tão boa que a captura por unidade de esforço nas duas áreas eram iguais. Mas isso não reflete, propriamente dito, a quantidade de peixe que está embaixo d'água. Então, a engenharia de pesca e as demais áreas, eles utilizam a estatística para tentar quantificar a mudança de peixe embaixo d'água. E como a gente não consegue mergulhar e ver os peixes embaixo d'água, a gente precisa de ferramentas. E essas ferramentas é a estatística que proporciona essa relação. Então, uma vez que você quantificou a magnitude de todas essas variáveis, por exemplo, você pode padronizar ela e ver o comportamento dessa área aqui, por exemplo, área A e área B aqui, ó, que são dois fatores, área A e área B, e aí você vai quantificar qual seria a CPUE se esse barco ele tivesse nessa área aqui, por exemplo, quantificando, pescando. Então, você consegue ter esses artefatos para poder tentar padronizar esse CPUE e tentar dimensionar o estoque pesqueiro embaixo d'água. Do mesmo jeito que você tem um tanque, por exemplo, uma fazenda com vários tanques, e você tem vários raçoadores, você tem várias rações utilizadas, diferentes métodos de manejo, e aí você quer diferentes fazendas de peixe, de tambaqui, por exemplo, e você quer padronizar. Bem, se eu pegasse esse raçoador, eu quero saber o quão raçoador ele é bom, né? Deixa eu desenhar aqui um modelo para vocês visualizarem. Uma ideia que veio aqui na cabeça, vamos ver aqui a produção de peixe em quilo, tá? De uma fazenda, e aqui a gente tem a fazenda, dentro dessa fazenda a gente vai ter a fazenda 1, a fazenda 2, a fazenda 3, por exemplo, mais o tanque, então cada tanque tem um efeito de cada tanque, mas se é inverno e verão, botar aqui... a estação aqui, se é inverno e verão, que pode implicar nessa variabilidade. Então, assim, esse seu preditor linear aqui tem N fatores que você quer dimensionar e quantificar. E uma vez que você dimensiona e quantifica essas variáveis, você consegue calcular a produção, vamos dizer aqui, de um raçoador aqui, de João. Ele é um cara muito bom. E agora, será que ele é muito bom porque ele está numa determinada fazenda? Ou será que... só um instantinho. Ou será que ele... Está aqui a ração... Peraí, deixa eu retomar aqui a ideia. Certo, o raçoador, ele está muito bom, porque ele produz em determinada fazenda que proporciona isso, mas se pegasse ele e colocasse numa fazenda número 2, será que ele continuaria sendo bom o suficiente? Então, a gente consegue fazer esse tipo de teste, fazer esse tipo de análise dentro de uma fazenda que muitas vezes, acho que não sei se elas conseguem ter esse nível de análise. E assim a fazenda, por exemplo, pode premiar o raçoador, né, pelo fato dele ser bom e estimular ele a produzir sempre mais, ou alguma coisa assim do tipo. Então, do mesmo jeito que na pesca a gente pode quantificar isso, na aquicultura a gente também pode fazer isso e tentar utilizar essa ferramenta para algum interesse produtivo, por exemplo. Eu não sei se eu respondi a ideia do Rodrigo com relação às espécies, mas é exatamente isso. De fato, se você tiver a espécie como fator e for de seu interesse quantificar isso, ele pode ser levado em consideração. Sim, ele disse que sim. Respondeu. Temos mais alguma pergunta?
Deixa eu ver. Não, até agora não. A gente já, acho que já passou 1h30. Já passa muito rápido, né? Que a gente nem percebe. Bem, Aí então... Ah, a gente vai terminar, porque a gente pode fazer outras palestras sobre esse assunto, que é um assunto muito interessante. É um assunto que deve ser passado para todos os alunos da pesca, porque é uma área muito escassa e precisa muito de profissionais. exato. Muito ter a disponibilidade de vir aqui e passar todo o seu conhecimento. Agradeço também as pessoas que vieram aqui assistir, para também nos prestigiar e prestigiar o professor. E espero que todo mundo saia daqui incentivado a seguir essa área. Eu sou suspeito de falar, mas eu ainda estou mais incentivado. E eu quero que o senhor dê uma mensagem de incentivo para as pessoas daqui e a gente fecha a palestra. Obrigado, Hugo, pelo convite, obrigado a GPT Paz, obrigado a todos vocês que participaram. Como eu falei para você, né, se tiver pelo menos um que goste disso, que se interesse sobre isso, né, estudar sobre isso, sempre é válido a gente parar para conversar sobre estatística, sobre matemática, e dizer a vocês que assim, não precisa ser um gênio, sabe, para você ter o conhecimento dessas ferramentas. Na realidade, você aprende com o tempo, né? Tanto você está estudando e se dedicando, você acaba aprendendo um pouco mais sobre a ferramenta. E é um universo gigantesco, mas normalmente o que diferencia de um gênio, de um cara inteligente, como eu estava falando com o Hugo esses dias, é a criatividade. Né? Então, assim, Einstein e um outro cara muito inteligente, a única coisa que ele tinha de grande diferença é que ele era um cara super criativo. Ele fazia experimentos mentais, ele trabalhava na Suíça, né? Se não me engano, era na Suíça, num laboratório de patentes de patentes de tecnologia. Então, sobrava tempo naquela parte burocrática para ele ficar imaginando. E ele fazia experimentos, ele pensava em física, fazia experimentos mentais. E a partir desses experimentos mentais, ele conseguia chegar a conclusões, como atualmente, de vez em quando, o pessoal publica resultados comprovando a teoria dele. Né? Então, a única coisa que a gente precisa é ter a criatividade. Essa criatividade a gente estimula no dia a dia, indo para um teatro, indo para escutando música de interesse, tocando um instrumento, desenhando. E a contrapartida, você estudar, entender a ferramenta, né? Seja ela qual for, matemática, estatística, biologia, química, seja ela qual for a base, você utilizando esses dois, vamos dizer, áreas de conhecimento e conseguindo uni-lo, com certeza você vai ter o grande destaque na engenharia de pesca e na aquicultura. E qualquer um pode, tá, Hugo? Qualquer um pode ter essas informações. Eu digo que você ser autodidata, antigamente era algo incomum, ser autodidata, né? Um ou outro, poxa, aquele cara é autodidata, aprende sozinho as coisas, acho incrível. Mas hoje em dia, com o advento da internet e a tecnologia, qualquer um pode ser autodidata. Ninguém é diferente de ninguém. Simplesmente senta na frente do computador, abre os livros para ler, tem vários livros de acesso em PDF, artigo científico, vídeo no YouTube. Então, é só simplesmente você dedicar aquele seu tempo àquele estudo, que você pode ser um autodidata. Qualquer um pode ser autodidata. Não é nada especial, hoje em dia, para um ou para outro, não. E é isso. Agradeço muito o convite e recomendo fortemente que vocês estudem também programação, a partir do R, que há uns anos atrás já está crescendo muito, além de Python, MATLAB, muita gente também trabalha com outras linguagens, e isso é super importante, porque a gente
Já não faz os cálculos mais na mão, como fazia na década de 80, por exemplo, de 70, que não tinha muito acesso a computador. Hoje em dia, a gente tem essa ferramenta, então a gente precisa entendê-la, como é que ela funciona, e a gente precisa estudá-la também em paralelo, né? Então, é super importante. Eu incentivo também vocês a estudarem a parte de programação que faz parte hoje da comunidade científica. E até profissional também, né? Porque você vê a inteligência artificial surgindo, o pessoal desenvolvendo aplicativos na web para ser utilizado dentro de fazenda, dentro de barco e tudo mais. E essa parte empreendedora também está surgindo, né? Então, é super importante também você estar dentro desse universo que acho que é o futuro, sabe? E quanto mais cedo você despertar para isso, mais lugar ao sol você vai conquistando. Sim, perfeito. Espero vocês na próxima live, que será quinta-feira, com outro palestrante. E agradeço ao professor novamente e às pessoas. E já vai ter outra live, né, professor? É verdade. Tem uma outra live aí do professor do Rio de Janeiro, que vai falar sobre também estatística e pesca. Eu vou dar até uma olhadinha no link. Quem estiver interessado, depois a gente disponibiliza o link. Beleza. Muito obrigado, professor, e tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Hein?